Gente, bom dia, ser igreja. Hoje a gente preparou um momento um pouco diferente para vocês, né? Um momento especial aí. E há um tempo atrás, né, a Kelly, que é minha sócia, acho que ela não está aqui hoje, ela chamou a gente para jantar, para almoçar no Coco Bambu depois do culto. Ah, vamos almoçar no Coco Bambu? Vamos! A gente foi almoçar no Coco Bambu e daí a gente levou as crianças, que tem um espaço lá maravilhoso, você deixa teu filho, depois você paga, eu não sabia, veio na comanda. Mas eu não sabia, você sabia disso? Eu não sabia, gente. Viu lá, R$ 40 por criança. Nossa! E quase uma diária de uma babá, mas vale a pena, é um espaço legal. E daí, lá nesse espaço, eu vi a Michelle, e a Michelle falou, você lembra de mim? Eu falei, lembro, mas... Aí ela lembra, a gente fez um musical juntas, eu falei, caramba, é verdade. E a gente fez um musical juntas na nossa época, sem filhos, sem marido, há anos atrás. Foi Footloose, lembra? A gente cantou, Footloose, foi maravilhoso, lembra? Foi muito legal. E aí a gente ficou conversando lá nesse dia, lá no Coco Bambu, e papo vai, papo vem, filho para um lado, filho para o outro, ela tem 3 filhos, meus 2 correndo para um lado, os 3 dela para o outro, e ela começou a me contar um pouco do testemunho dela, e ela está aqui em Curitiba há 1 ano, e ela falou, eu estou indo no Alcance. Eu falei, cara, a gente está com uma igreja aqui há 2 meses, vem conhecer a nossa igreja, e ela veio e nunca mais saiu. Maravilhosa, exato. Eu queria chamar ela e o marido dela, Rafael, eles vão contar um testemunho pra gente de vitória, de cura, de como Deus é maravilhoso. E eu gosto muito de ver os testemunhos como uma continuação daquilo que a gente vê na Bíblia. Então é como se fosse uma Bíblia contada nos dias de hoje. Então o que a gente vai ver aqui é mais um pedaço do amor e do poder de Deus acontecendo através da vida dessas pessoas aqui, gente. Então, passo a falar, já estou com o microfone. Deus use vocês, viu, gente? Aí, ó. Bom dia, igreja. Bom dia. Sou meu marido, Rafael. Bom dia. Bom dia. E nós temos 3 filhos, a Júlia, de 7 anos, o Bernardo tem 5 e o Benjamin tem 2. Vocês devem ter visto já correndo por aí. E a gente veio contar a nossa história, principalmente desse ano. Foi uma história bem desafiadora. O ano começou muito turbulento, mas a gente agradece ter conhecido Deus antes de tudo isso. Então, a gente agradece que a gente já conhecia Deus e a gente conseguiu entregar o nosso coração a Ele. Então, o último ano novo a gente passou viajando em família e estava tudo perfeito. De vez em quando eu me pego olhando, inclusive, as fotos, que estava tudo, aquela família perfeita até janeiro, até dia 1º de janeiro, festa, né? As crianças na piscina. Dia 1º de janeiro a gente voltou para casa. Dia 2 estava tudo normal. A Júlia foi dormir literalmente perfeita no dia 2. E no dia 3 de janeiro, ela veio me acordar às 5 da manhã, com 40 graus de febre. E eu pensei, até falei para o Rafael, amor, com certeza é ouvido. Passou 5 dias na piscina o dia inteiro, com certeza entrou água no ouvido, é otite, fica com os meninos, eu vou bem rapidinho ali pegar um antibiótico, vamos levar no hospital, porque com certeza é isso. Chegando lá, fizeram um hemograma que veio totalmente alterado. Todos os dados do hemograma estavam alterados, mas o que me marcou muito foi plaqueta, que o normal é de 280 para cima, e estava 111 mil. Então, assim, estava metade, menos, enfim, estava muito baixo. E ela ficou 5 dias internada nesse hospital, cogitaram ir para UTI, graças a Deus não foi. Esse foi meu primeiro momento de desespero, foi quando falaram UTI. Mas ela reagiu e não foi para UTI, foi para o quarto normal. É uma fita especial que a gente tem. Fala alguma coisa. Tá, ótimo. E depois de 5 dias nesse hospital, que fizeram todos os exames possíveis dentro do que eles tinham, que não era um hospital oncológico, era um hospital convencional. Então fizeram todos os exames de imagem, exame de sangue, tudo que vocês imaginarem fizeram na Júlia e não achavam nada. Só que ao mesmo tempo, o hemograma dela só piorava. 5 dias depois ela ganhou alta por melhora clínica, porém as plaquetas que eu falei que estava 111 já estavam 55. Eu não tinha noção na época, mas se a Júlia brincasse de pular corda, ela já sangraria internamente. Daria hemorragia interna. Então, 5 dias depois ganhou alta com uma orientação de buscar uma hemato. E a gente é de Cascavel, esqueci de falar. A nossa casa está lá esperando a gente. Hoje é o nosso último culto. Mas a gente volta a passear, tá? Então, a gente estava em Cascavel ainda nessa etapa. Ganhou alta e nós conseguimos consulta no dia seguinte.
Em um dia ela estava consultando com a hemato, no dia seguinte a gente estava lá para coletar medula, o exame de medula. E foi o tempo de eu chegar em casa e dar um banho na Júlia, que a médica já me ligou e assim, muito prontamente falou no telefone. Não tenho boas notícias. É leucemia, volta a internar, porque eu quero ela no soro e nos meus olhos. Nessa altura a gente sabia que era leucemia, mas não sabia que tipo de leucemia, porque existem vários. Confesso que nesse momento, era fim de tarde, liguei para minha mãe e falei, mãe, volta para... Ela tinha acabado de sair da minha casa, falei, mãe, volta a cuidar dos meninos. Liguei para o Rafa e falei, vem para casa, que estava no trabalho. E nesse momento, foi o pior dia da minha vida, da nossa vida. Sim. A gente ficou questão de 1 hora em casa, arrumando mochila, pegando as coisas para ir para o hospital, e foi a pior hora que eu podia imaginar. A gente não conseguia nem olhar para a Júlia. Eu tive que pegar o Rafael, deixar as crianças com a minha mãe na sala, e tive que pegar o Rafael e ir para o quarto, para a gente chorar junto no quarto, porque a gente não conseguia olhar para a Júlia e eu não achava justo chorar na frente dela. A gente chorava de soluçar. A gente não conseguia olhar para ela e imaginar um final feliz, porque é uma doença que a gente não quer nem saber sobre. É uma doença que a gente não quer nem imaginar, nem conversar sobre. E, de repente, ela estava dentro da nossa casa. E a gente foi internar. Nesse momento, nós tivemos o nosso primeiro combinado, né, no quarto, nesse momento. Que a gente não choraria na frente da Júlia, porque ela precisava da gente forte, para ela ser forte também. Então, Só um ponto. Pode falar. E nesse momento a gente combinou, mas mesmo assim, eu olhava para ela nesse primeiro dia, escorria lágrima, eu não conseguia controlar, não controlava. E eu fui para casa e pedi a força de Deus, porque eu não poderia passar por isso do jeito que eu estava. Eu precisava que Deus acalmasse meu coração, acalmasse os nossos corações, para que a gente conseguisse estar forte do lado dela. A gente precisava ter alguém forte para que ela conseguisse vencer. Então, foi isso que a gente fez. A gente pediu a Deus que Deus nos desse força. No dia seguinte, eu estava firme e nunca mais chorei do lado dela. E a gente conseguiu levar o dia a dia do hospital muito mais leve. Brincadeira, de risadas, mudou totalmente. E eu sei que essa força não era nossa. Eu não teria essa força sozinho. Isso aí só foi por ele. Então o Rafa levou a gente para o hospital, foi para casa e teve esse momento dele. E não sabia que ao mesmo tempo eu também estava tendo esse momento lá no hospital. Enquanto a Júlia dormia, ela estava muito debilitada, muito fraquinha, então ela dormiu a noite toda, com a medicação também, né? E lembrando que a gente não sabia ainda o tipo de leucemia nessa altura. Então eu passei a noite basicamente ajoelhada do lado da cama dela, enquanto ela dormia, e em silêncio. Mas eu posso dizer que essa noite foi... Eu tenho uma caminhada longa com Deus, mas essa noite foi a noite mais intensa, mais próxima, mais sincera que eu tive com Deus. Ajoelhada naquele chão do quarto, do hospital. Primeiro eu chorei, porque eu não tinha palavra para começar. Eu chorei que eu perdia o fôlego. Eu chorei que eu achava que eu ia desmaiar de sem ar. Eu chorei ao pé do Senhor. E quando eu consegui começar a falar com Ele, eu falei, Senhor, eu não sei que tipo de leucemia existe. E nem preciso saber. Mas você sabe. E eu só te peço que seja leve, dentro do possível. E... Mas, Senhor, eu já entendi. Eu já entendi que a gente vai passar por tudo isso, já entendi que é um processo. E amém, estou aqui, eis-me aqui, a gente vai passar junto por isso. Mas se possível for, deixa ela ficar do meu lado, para contar esse testemunho junto que ela está aqui. Inclusive, ela tinha me pedido para ficar aqui. Mas eu falei, Senhor, e aí vem a confiança que eu quero que vocês entendam que a gente tem que ter. Eu falei, se não tiver no teu plano, que ela fique comigo, tudo bem. Eu vou continuar te amando e te louvando até o meu último dia, independente do que aconteça de agora em diante. Mas se possível for, deixa ela comigo, mas se isso não tiver no teu plano, ainda fui bem ousada e disse, leva logo, leva em 1 semana. Porque se for para minha filha sofrer, vomitar, perder cabelo, perder peso, ser furada 1000 vezes e vencer,
A gente vai passar por tudo isso juntas e vai vencer. Mas se for para ela sofrer e não vencer, por favor, leva logo. Porque ela não merece isso e eu não vou ser egoísta para pedir para ela ficar até o último minuto. E eu vou continuar te amando e te louvando pela vida dela que eu tive por 6 anos, pela idade que ela tinha em janeiro. Eu entreguei a vida dela como entregaram o Isaac. Falei, ela é tua muito antes de ser minha. Obrigada. Nem passei meu hoje. Porque eu sabia que eu ia chorar. E depois daquele dia, daquela noite, eu não posso dizer que eu dormi. Mas depois que o sol raiou, realmente a força que eu tinha era outra. Não era mais minha. E quando eu conto essa história, eu costumo dizer que depois disso, então a força não era minha mais. O que eu sentia, hoje eu posso dizer que eu sei o que significa verdadeiramente a paz que excede todo o entendimento. Porque é isso que eu senti o ano inteiro, desde essa oração. E depois disso, tudo foi resposta de oração. Todos os detalhes. A gente tinha dado carta branca para a médica, que eu te disse, doutora, o que precisar. Cascavel, Curitiba, São Paulo, outro país, precisar gerar outro filho compatível, o que for necessário a gente vai fazer pela Júlia, então faça o que você achar melhor. E no dia seguinte ela chamou a gente para falar o diagnóstico completo e disse que ela já tinha decidido por nós, que a médica aqui de Curitiba já tinha aceitado o caso dela e que a ambulância estava vindo daqui 1 hora. Primeiro, por ser uma doença, a doença da Júlia, a leucemia que ela tem, é uma leucemia muito mais agressiva do que a gente está acostumado a ver das crianças que a gente vê sem cabelo por aí. A leucemia dela é rara em criança, é comum a partir dos 40, e ela é agressiva num ponto que se a gente não descobre em 30 dias, a gente vai perder o jogo. E pela experiência da médica, a gente descobriu mais ou menos com 12. Glória a Deus por isso. E a gente é grato a Deus por a gente ter descoberto rápido, a gente é grato por existir um tratamento, por a gente ter acesso a esse tratamento muito rápido. Mas o que a gente mais é grato de tudo é para a gente conhecer Deus antes dessa história. E a partir daí tudo foi resposta de oração. A ambulância foi um evento para a Júlia. Os rapazes da ambulância eram bacanas, conversaram o tempo inteiro, a viagem toda comigo. Ser em Curitiba, a família do Rafa, o Rafael é curitibano. A minha sogra está aqui. Então, assim, a família dele está aqui. Ser Curitiba, é a nossa segunda casa. Eu morei aqui 7 anos, fiz faculdade aqui. Então, assim, ser uma cidade que a gente conhece. A gente ficou 5 minutos do Pequeno Príncipe, que é onde ela fez o tratamento. O apartamento que a gente está, que é do meu pai, gente, ele tentou vender esse apartamento por 2 anos. E aí vem um ponto que eu acho muito especial de como Deus sabe o que a gente precisa, muito antes da gente saber que a gente precisa e muito antes da gente pedir. Porque em novembro do ano passado, meu pai foi almoçar na nossa casa e falou assim, eu estava tentando vender há 2 anos esse apartamento e agora finalmente chegou uma família querendo comprar e tá todo mundo achando que eu sou louca, porque eu não quis mais vender, não sei, me deu um negócio, eu não quis vender. A gente sabe por quê, né? A gente está no apartamento nosso o ano todo. A equipe que cuidou da Júlia foi assim, escolhida a dedo por Deus. A força da Júlia. Depois a gente mostra ela aqui, ninguém disse que essa menina passou por 111 quimioterapias esse ano. Ela está perfeita. Todos os detalhes, a professora do hospital era um anjo de Deus. A Igreja Alcance, a gente começou a ir lá no começo do ano, porque eles têm um projeto que toda sexta-feira eles cantam louvores na janela do hospital. Eu já tinha ouvido falar do Alcance e já tinha ouvido louvor lá, mas não tinha juntado que era esse. De repente, um dia eu estava chegando para trocar de turno no hospital e me juntei a eles, comecei a louvar junto lá e liguei para o Rafael, traz a Júlia na janela. A Júlia chorava na janela, amando o louvor. E, enfim, assim conhecemos a Alcance, né? Então, presente de Deus, a gente estava sentindo falta de estar aqui na casa dele e ele levou a casa dele para lá. Toda vez que eu conto essa história, que é a primeira vez que eu conto para tanta gente ao mesmo tempo, mas já contei ela 300 vezes, né? Toda vez que eu conto essa história, as pessoas falam, nossa, inclusive na internet, né, a gente começou a fazer vídeos sobre isso e falar de Jesus na internet também. As pessoas falam, nossa, sobre essa oração daquela noite, eu não conseguiria. Eu não teria força para fazer essa oração. Como você teve coragem de entregar a tua filha e confiar assim? E é essa confiança que a gente tem que ter em Deus. Porque a gente tem acesso direto a Ele, lembra? Nos últimos domingos a gente tem falado sobre isso. E é esse acesso direto, é esse relacionamento que Ele quer ter com a gente.
Só que esse relacionamento que eu tive, essa intimidade que eu tive para nessa noite falar dessa forma com Jesus e entregar a minha filha para ele, não foi de um dia para o outro. Vem de uma caminhada, vem de orações normais antes de um almoço em casa. Ah, Júlia, essa é a Júlia. Você tá passando faz tempo? Eu não vi? Ah, então essa é a Júlia. Ela tá assim, não mudou nada. Essa é a foto do ano passado, Natal do ano passado. Essa intimidade, essa é a Júlia, gente, glória a Deus. Essa intimidade que eu tenho com Deus foi construída. E esse Deus que me deu a paz naquele momento, naquele hospital, enquanto eu chorava desesperada pela vida da minha filha, é o mesmo Deus que já fez muitas outras obras na sua vida. É o mesmo Deus que me atendeu depois de 3 anos eu orar para o meu marido estar dentro da igreja. E eu nunca convidei o meu marido para ir para a igreja. E Deus trouxe ele. Mas eu esperei 3 anos por isso. É o mesmo Deus que nos acompanhou todos os dias, dando esse sorriso para a Júlia internada. A minha filha não chora para funcionar o catéter. A minha filha não chora para tirar sangue. Aliás, ela dá risada quando tira a agulha dela. Mas esse Deus que continua fazendo milagres, tudo que Ele quer com a gente é intimidade. E intimidade, sabe aquela melhor amiga, meninas? Que a gente conta tudo, que a gente fala, que a gente sabe do que a gente comprou, que a gente não comprou, da blusinha que a gente gastou a mais esse mês. Essa intimidade é o que Deus quer com a gente. Para quando a gente precisar desses momentos, a gente ter essa intimidade de pedir, de entregar e confiar. Aquela confiança... Acabou meu tempo, é isso? Aquela confiança de entrar num carro, num avião e dormir, igual eu faço. Porque confia plenamente em quem está no comando. É essa confiança que eu tenho em Deus. Então, isso foi construído. É o mesmo Deus que lá em 2018, quando eu estava grávida do Bernardo, e agora está com 5 anos, me mostrou através de sonhos que eu via o Bernardo com 10, 12 anos, na cama, sem andar, sem falar. E eu sofria, no meu sonho, eu sofria para trocar a fralda dele. E Deus me mostrou isso em sonho. E ao mesmo tempo, nos exames dos médicos, o rim dele era um maior do que o outro, que é uma característica de algumas síndromes raras. E os médicos começaram a procurar, até que chegou num ponto assim, falou, olha, para a gente ter certeza se ele tem uma síndrome ou não, a gente tem que fazer aquele exame mais invasivo, que a agulha vai dentro da barriga da mãe e coleta sangue do bebê. Só que isso tem um risco. E nós decidimos, como casal, não fazer esse exame porque ele seria nosso filho independente de como ele viesse. E a gente não ia fazer nada com isso. Então, por que saber antes? Por que pôr em risco a vida dele? Então, calma aqui, seu Benjamin, volta pro Bernardo. Volta o grávida, volta o grávida. Isso, esse é o Bernardo. E Deus, um belo dia, me mandou uma mensagem através da minha tia e falou... Ela falou, filha, fica tranquila, que Deus já deu a cura do Bernardo. Mas ele me falou, eu não sei o que vai ser. Você vai saber depois. Ele vai ter alguma coisinha compatível com a vida, só para você nunca mais esquecer de que ele é teu milagre. O Bernardo tem asma. Super compatível, já aprendi a lidar, tá tudo certo. Obrigada, Senhor, por essa asma. O mesmo Deus que em 2021 o Benjamin nasceu. Mais novo, que está com 2 anos agora. E tomando a mesma fórmula desde a maternidade. Com 6 meses, ele começou a ter uma alergia aparentemente inocente. Comecei a tratar em casa, só que de noite, 2 da manhã, ele acordou muito pior. Aqui ainda era de dia, mas aí ele foi no hospital. Ele teve choque anafilático, eu corri com ele para o hospital 2 da manhã. Quando eu acordei para dar mamar, ele estava todo inchado. O lábio parecia que tinha feito preenchimento. O olho estava fechado de inchado. Enfim, estava deformado. Estava assim um monstrinho. E começou assim, ó, nessa inocência aí. Nem tão inocente essa alergia. Choque anafilático, fomos para o hospital, adrenalina e corticoides. Esse menino ficou internado 2 dias, ele fez 4 adrenalinas e corticoides em questão de 30 horas. Porque começava a passar efeito, ele começava a inchar de novo, e isso colocava em risco. Nós vivemos lá em casa 40 dias, tem que esperar 40 dias para limpar o corpinho da criança, para poder fazer o exame de alergia. Então, esses 40 dias nós vivemos lá em casa. Uma realidade de alergia à proteína do leite de vaca. Ele tinha tudo separado, prato, garfo, talher, tudo. A única coisa da nossa cozinha que ele usava era a boca do fogão. O resto era tudo separado para não ter contaminação cruzada. E era tão grave a alergia dele que quando eu dava um beijo, eu esquecia que eu tinha comido um pão de queijo, sei lá, dava um beijo na bochecha dele, na hora, virava um vermelhão. Era muito nítido. E a gente faria o exame na segunda, no domingo anterior eu fui para o culto, próxima foto.
Agradeço até hoje, que eu não sei nem quem tirou essa foto, mas eu recebi ela, e é esse dia que eu passei o culto inteiro com ele no Canguru, orando pela cura dele. E eu falei, Senhor, eu não aceito essa doença na minha família. Senhor, eu não aceito, porque hoje ele está embaixo do meu braço. E mesmo assim eu esqueço, eu que sou mãe, dou um beijo e já faço a alergia acender. Quem dirá quando ele for para a escola? E quando ele for maior, um amigo vai oferecer para ele uma bolacha e pronto, vai dar chave anafilática no menino. E eu, assim, conversei muito sério com Deus e falei, Senhor, eu não aceito essa doença, eu declaro em nome de Jesus que esse exame vai vir 0. Porque, para quem não sabe, o exame de alergia é de 0 a milhões. Quanto mais milhões, mais alérgico. E aí, isso foi no domingo, na segunda cedo, nós coletamos o exame. Quando voltou uma semana depois, veio 0. Daí, perfeito. Tá aí esse gordinho que come de tudo, a gente diz glória a Deus, ele não tem alergia nenhuma. E é o mesmo Deus que fez tudo isso. Como que eu não ia confiar na vida da minha filha agora em janeiro? Como que eu não ia confiar depois de tudo isso que ele já fez por nós? Aí os 3 perfeitos hoje. E o que eu quero passar para vocês hoje é isso. Essa intimidade. A minha mãe vai odiar esse exemplo que eu vou dar agora, mas é o mais sincero que eu consegui pensar. Tempo de adolescência, ensino médio. Sabe aquela amiga que você falava, amiga, você tem um sorvete aí, pelo amor de Deus? É essa intimidade. Por acaso você ia pedir isso para aquela patricinha que você dava mal, dava oi? Para aquela patricinha que você dava oi uma vez por semana, só no domingo, no culto? Não. Você vai pedir isso para aquela amiga que você conversa todo dia, sabe tudo, sabe quando você brigou com a tua mãe, sabe quando teu pai fez não sei o que lá, e sabe de tudo da tua vida. É essa amiga que tem confiança de pedir algo assim, nessa intimidade. E é essa intimidade que Deus quer com cada um de nós. Não é só no domingo, não é só de vez em quando, é todos os dias, é no nosso secreto, é esperar sentada, é esperar quietinha e é orar e confiar. Que pode demorar o tempo que for, mas Ele vai fazer. Aleluia! Assim. Só pulei uma parte porque eu estou um pouquinho nervosa, mas eu vou voltar um pouquinho. Ano passado, a Júlia, então, a mesma do câncer, gente. Ela sempre, desde um ano e pouco, a gente começou a perceber alguns sinais, a escola também começou a perceber alguns sinais diferentes, diria assim. Então, eu sou psicóloga, mas mesmo psicóloga tinha sinais que eu não queria ver, eu sou mãe, e outro que enxergava que eu nem queria enxergar. Então, resumindo, no ano passado a gente levou a Júlia para fazer uma avaliação, porque eu suspeitava de um autismo grau 1. O diagnóstico não fechou, mas a doutora falou assim, olha, eu gostaria de reavaliar a Júlia daqui a um ano, mais ou menos. Porque não fechou o diagnóstico, só que as meninas têm uma questão muito forte do masking, que é disfarçar as características do autismo. E o diagnóstico que ela fechou no momento foi um mutismo seletivo. Qualquer um daqui podia chegar e podia morrer perguntando como é teu nome, que ela não ia responder nunca. E ela ia ficar séria, fechada, nem oi ela não dava para ninguém que não fosse de casa, né? Enfim, até com parentes que a gente não vê tanto, ela se fechava. Algumas outras questões que não vou citar agora, mas que causavam que eu, como mãe e pai, a gente percebia que trazia sofrimento para ela. E a gente foi atrás dessa ajuda e esse foi o diagnóstico da doutora. A gente reavaliaria agora nesse ano novamente. Ano passado, ao mesmo tempo disso, uma vez Deus me chamou e falou assim, filha, você acha o teu pai da terra, bom? E eu falei, claro que sim. Meu pai é maravilhoso, com todos os defeitos e qualidades que ele tem, ele é um pai maravilhoso. E Deus falou para mim, então se prepara, porque agora você vai conhecer o cuidado e o amor de um pai. E eu falei, amém. Eis-me aqui. E daí, depois tudo isso aconteceu. E nessa mesma época que Deus falou isso para mim, um belo dia eu me toquei disso, assim, deu um tuf. Bernardo curado, Benjamin curado, e a Júlia com essa questão de busca no diagnóstico, se é, se não é, para poder melhorar a qualidade de vida dela. E um belo dia eu caí na lágrima de novo e falei, Senhor, me perdoa. Me perdoa porque eu, como mãe, eu orei e criei num filho que estava dentro do meu ventre doente. E o Senhor fez. Eu orei e criei para o meu filho que estava com choque anafilático. O Senhor fez. E pela Júlia, só porque não era algo visível, não é que eu não orei, eu nem pensei em orar antes. E eu pedi perdão, Senhor, porque eu errei. Como que eu não pedi? Eu fiquei indignada comigo mesmo. Como que eu nunca pedi a cura da Júlia? Como que eu nunca pedi para ela ficar solta, né?
E eu pedi perdão e orei pela primeira vez pela cura da Júlia, desses sintomas que ela tinha. E hoje eu posso dizer que esse ano foi transformador na nossa família, né, mãe? E que Deus curou a Júlia não só da leucemia, mas por completa, de dentro para fora. E ela hoje, se vocês verem por aqui, ela tá correndo, ela tá falando, ela tá fazendo amizade com todo mundo. Ela foi só 1 mês e meio para a escola esse ano, agora no final do ano, que era o que ela podia, e nem quer mais ir embora de Curitiba porque tem melhores amigas. Esse é meu Deus!